Então, a partir do momento que teve na Alemanha essa tentativa de tomada de poder pelos trabalhadores, né, pelos trabalhadores alemães, né, a burguesia ela passou a ter um medo, né, dessas reivindicações, né, que as classes trabalhadoras, né, que a classe operária realizava, né? Da mesma forma, você teve uma pequena burguesia que tinha muito medo do empobrecimento, né? Vejam como que a situação da Itália e da Alemanha são muito parecidas, né? Uma grande burguesia querendo disciplinar os trabalhadores, uma pequena burguesia com medo de empobrecer. Afinal de contas, a gente está falando de um país que está numa crise econômica muito grande. E, além disso, passou a ter o tal do perigo vermelho, né? Que era o medo, né, do perigo, enfim, comunista, socialista, né? Toda essa coisa que fez com que a burguesia apoiasse, sim, os fascistas. A partir desse momento, a gente tem determinados grupos de pessoas, até alguns eram desocupados, e aí quando eu falo desocupado, não é de uma forma a ofender, é que realmente não tinham nenhuma ocupação, tá? Enfim, ex-combatentes, né, pequenos empresários que se formavam em milícias armadas, tá? Para quê? Para atacar os trabalhadores, para atacar greves de operários, para atacar partidos socialistas. E eram sempre ataques muito violentos, tá? Armados mesmo, tá? Tal qual as milícias faziam na Itália. A partir desse momento, a gente tem então a criação do Partido dos Trabalhadores na Alemanha, tá? E aí tinha uma figura numa dessas primeiras reuniões desse partido, tá? Chamada Adolf Hitler, que ele era um pequeno burguês também, tá? É importante a gente entender isso. Ele tinha participado da Primeira Guerra, ele inclusive tinha sido condecorado. Ele vai para o encontro desse partido e começa a discursar, né? As pessoas que estavam ali naquele lugar, que pertenciam a esse partido, ficam maravilhadas com ele, passam a admirá-lo e ele acaba sendo colocado, tá? Não muito tempo depois, na liderança desse partido. E aí a primeira coisa que ele faz é mudar o nome desse partido, tá? É a partir desse momento que a gente tem a criação do Partido Nazista Alemão, tá? Que era chamado, né, de Partido dos Trabalhadores Socialistas da Alemanha, né? Isso que vinha muito no sentido, né? Às vezes a gente pensa, pô, mas por que tem socialista no nome se não era o Partido Socialista? Mas era porque era justamente o movimento socialista que acabava trazendo os trabalhadores, né? Então, colocar socialista no nome era uma forma de chamar os pequenos trabalhadores para dentro desse partido nazista. Esse partido, que era formado, né, por essas milícias que atacavam os trabalhadores, passaram a atacar os partidos de esquerda, passaram a atacar políticos de esquerda, passaram a atacar operários que se organizavam em greves. Só que a Alemanha continuava muito mal economicamente, e da mesma forma que você tinha uma ascensão do nazismo, tá? As forças políticas em prol dos trabalhadores, né, os comunistas, continuavam ascendendo e estavam tentando dar uma tomada do poder. Vamos lá, a câmera tentou me atrapalhar aqui, vamos continuar. Então, o Partido Comunista, ele tenta um levante, tá? Ele tenta tomar um poder. Esse levante, ele é esmagado de novo, ele não consegue, tá, tomar o poder. E aí, a partir desse momento, começa a crescer o apoio da burguesia a esse partido. O Hitler, ele acabou sendo preso, tá? E lá ele escreve o livro, né, Mein Kampf, que... Minha Luta, né, traduzindo para o português, que é o livro onde o Hitler coloca então as suas ideias, né, ideias essas racistas, tá, ideias de superioridade ariana, né, ele dizia que os arianos, os brancos, né, eram os melhores e por conta disso eles tinham que dominar todo o resto, e eram os brancos alemães, né, não era o branco francês nem o branco inglês, era o branco alemão.
Então, ele coloca também ideias antissemitas já, né, ideia contra os judeus, ele coloca ideias contra o movimento dos trabalhadores, né, ideias contra os comunistas, e a partir disso você tem então as diretrizes, tá, da ideologia nazista. Houve então uma eleição presidencial, tá, onde a gente teve um velho general assim de guerra eleito, né, o Hindenburg, que vira, né, o presidente então na Alemanha. E aí você tem os partidos de esquerda, né, pegando 42% do parlamento, né, então tiveram uma votação realmente expressiva. Só que, ao mesmo tempo que isso tudo aconteceu, o partido nazista passou a se reestruturar. Eles conseguem passar por cima da prisão do Hitler, né, e passam a se organizar. Quando chega, né, na crise, né, a grande crise econômica de 29, tem diversas revoltas de trabalhadores, né, diversas greves. Por conta disso, eles entenderam que havia ali uma necessidade de se derrubar, então, o primeiro-ministro, né, que era um primeiro-ministro liberal, que era o Miller. Tá? Ele foi derrubado, e daí os grandes capitalistas alemães, né, passam a cobrar, né, do Hindenburg que colocasse, então, o Hitler como primeiro-ministro, que colocasse ele, então, para né, para organizar o governo, né? Então, assim, o Hitler, que já contava com apoio, né, da pequena burguesia, da classe média, né, os jovens, né, que não entendiam muito, né, sobre o processo político histórico da própria Alemanha, uma boa parte também dos camponeses, uma coisa que a gente chama de aristocracia operária, né, que eram aqueles operários que ganhavam muito bem, né, nem todo operário vivia na miséria não, tinha uma pequena classe que ganhava muito bem. Todos esses apoiaram o nazismo, apoiaram a chegada do Hitler no poder. Então é nesse momento, né, que o Hindenburg deixa então, né, o Hitler realizar o governo dele, e aí ele se utiliza dessas forças que antes faziam esses ataques para fazer uma espécie não, para fazer de fato uma polícia política, né? Ele tinha a SS e tinha a SA, sendo que a intenção do Hitler sempre foi governar como um Führer, né? Que significa o senhor de tudo da Alemanha, o cara que manda em tudo. Né? Então ele não queria governar com o parlamento, governar tendo um presidente acima dele. Não, ele queria ser o senhor de tudo. A partir disso, né, para ele conseguir plenos poderes, os nazistas provocam um incêndio, tá? E aí eles colocam a culpa nos comunistas. Para quê? Para dizer que os comunistas estavam colocando a Alemanha em risco, então era uma questão de segurança nacional que os nazistas então tomassem conta do governo. E aí a partir do momento que eles tomam conta do governo, eles fecham o jornal, eles fecham o partido, eles fazem um decreto limitando as liberdades individuais, sendo que nesse decreto estava lá que a polícia podia invadir a sua casa. Passou a ser permitido que a polícia invadisse a sua casa. Tá? Então vejam como foi uma coisa grave, como foi uma coisa seríssima. E aí é interessante a gente perceber como que esse governo nazista era um governo que sempre dava muita atenção aos interesses, né, desses grandes capitalistas, porém ele tinha que parecer do povo. Né? Então ele tinha também uma forma que atraía muita simpatia dos trabalhadores. Tá? Inclusive ele faz um ato no 1º de maio, né, que ele começa a chamar dia do trabalho, né, sendo que é dia do trabalhador. Quem fala que é dia do trabalho é nazista, então, já podemos definir isso aqui. Ele coloca o dia 1º de maio, né, como dia do trabalho, homenageia os trabalhadores, faz uma festa muito grande, tudo mais. No dia seguinte ele invade sindicatos e prende sindicalistas, roubam dinheiro que os sindicatos tinham arrecadado,